Olá, bordadeiras! Tudo bem com vocês? O meu nome é Camila, eu sou especialista em vendas. Eu sei que venda é uma coisa que você torce o nariz e que você tem assim aquela trava. E hoje eu vou tirar essa trava, eu vou dizer para você que vendas é um processo gostoso, é tranquilo, é suave, você só precisa treinar. E eu tenho certeza que se você aprendeu a mexer nesse diacho dessa bordadeira, eu tenho certeza que vender não vai ser um problema para você. Vamos lá então. Hoje eu tenho duas frentes de trabalho. Eu ensino as artesãs a vender, isso é quase como se fosse para mim assim um sacerdócio. Eu faço isso, não vou dizer que é um hobby, mas é como uma missão que eu tenho de fazer as artesãs terem a independência financeira através das vendas. Até porque se você não vende, você não tem um negócio lucrativo, certo? E a outra frente de trabalho que eu tenho é que eu faço atendimento e tenho alguns trabalhos terceirizados para a empresa. E agora, aonde que eu chego para te ajudar? Eu chego para te ajudar te explicando um pouquinho mais sobre esse universo de vendas para que você entenda de uma vez por todas que para vender você não precisa ter dom. O que você precisa é se relacionar. E você já faz isso naturalmente. Você se relaciona com seus filhos, você se relaciona com seu marido, você se relaciona com a sua comunidade. Se você é uma pessoa que você consegue se relacionar com pessoas, então você sabe vender. Nós vendemos o tempo todo. Quando você convence alguém a assistir o filme que você quer, a ir no local que você quer, a comprar aquilo que você quer, tudo isso é uma venda. Você precisa olhar para o teu dia a dia e entender que tudo é venda. E quando você tem esse entendimento, as coisas começam a ficar mais fácil aí na sua empresa. Agora, aviso aos navegantes, que é muito importante, tá? Você vai ver que o que eu ensino e as coisas que eu falo, geralmente elas vão contra o que a maioria das professoras de artesanato e venda de artesanato elas pregam, tá? A minha verdade não é absoluta e eu quero que você fique muito tranquila com este curso. Eu quero que você abra sua cabeça e pensa que a vida ela é um grande restaurante, ele é um grande buffet. E a gente vai colocando no nosso prato, a gente vai colocando no nosso coração, vai colocando na nossa cabeça aquilo que nos convém. Então, a partir de hoje, sempre que você vê qualquer conteúdo na internet, qualquer conteúdo, você vai pensar: isso serve para mim? Sim ou não, isso não serve para mim. Tá bom? Eu quero que vocês comecem, a partir de agora que vocês estão me conhecendo, eu quero que vocês parem de ser artesãs, eu quero que vocês deixem de ser artesãs e comecem a ser empreendedoras, empresária. E a empresária, ela vai para o lado do lucro, ela vai para o lado do dinheiro, ela vai para o lado da linguagem, da postura, do empreendedorismo, mas ela vai muito mais para aquilo que tem realmente o significado para a empresa dela. Vamos começar com um conceito básico. Qual que é a diferença de você vender um produto artesanal e um produto industrializado? Nenhuma. Qual que é a diferença de um cliente comprar um produto artesanal e comprar um produto industrializado? Nenhuma. Por que eu falo que não tem nenhuma? Porque nas duas vendas, você vai ter que ter o produto de um lado, o cliente do outro, o dinheiro de um lado e a vontade de vender do outro. Meios de pagamento, meio de entrega, entendeu? Tudo que envolve uma venda de um produto industrializado, ele vai envolver a venda de um produto artesanal. A diferença é que quem faz produto artesanal teima em colocar alguns conceitos do artesanato na cabeça do cliente. Então, por exemplo, nós temos a tendência a utilizar nomes, a utilizar palavras que só existem no nosso vocabulário.
Costura criativa, bordado eletrônico, a quantidade de pontos, que mais? Feltro. Isso tudo, gente, é do nosso mundo, não é do mundo do cliente. A partir do momento que você começa a se posicionar e a partir do momento em que você começa a colocar essas palavras, o seu cliente começa a ver você como uma artesã, como a moça que faz bordado. Perceba, quando você vai comprar uma peça, um boné da Nike, aquele boné, ele foi bordado por uma máquina, bem mais cara do que essa que você utiliza, mas ainda assim foi uma máquina de bordar, certo? E a Nike, ela não fala, olha, esse boné foi produzido por um bordado eletrônico, feito no Ambird, nanana, nada disso. Ela tem o conceito da marca. Como foi feito aquilo é irrelevante para o teu cliente. Por mais que o handmade, que é o feito à mão, ele tenha o seu apelo, você não precisa enjoar o seu cliente com esse papo. O seu cliente vai saber que é feito à mão, porque você vai colocar essa estratégia, se for da tua vontade, ter essa estratégia do feito à mão, mas você vai ter toda uma padronização da sua marca, tá? Eu vou ficar olhando aqui para o lado, porque é onde eu tô com a minha colinha, para não esquecer nada. Então vamos lá. Quais são as possibilidades que o bordado me traz? O bordado ele me traz um leque de possibilidades, não só de personalização, mas ele me traz um leque de possibilidades que eu posso trabalhar dentro dos produtos artesanais. Eu posso trabalhar com muita coisa. Eu posso trabalhar com enxoval bordado, eu posso trabalhar com enxoval de casa, enxoval de criança, enxoval, posso trabalhar com roupa, eu posso trabalhar com um monte de coisas. E o que eu quero que você entenda de uma vez por todas? Quando você está no universo do bordado, no universo das bordadeiras, vocês começam todas a falar a mesma língua. E aí vocês vão se espelhar em pessoas que fazem bordado. E quando você se espelha em outras pessoas que fazem bordado, automaticamente você está repetindo o padrão daquela artesã. E aí o seu produto, o seu Instagram, a sua loja, ela nada mais é do que mais uma no meio da multidão. Não tem diferença nenhuma. Porque você copiou a colega, que copiou a outra colega, que também copiou a outra colega. Entende? Quando você faz essa estratégia, por exemplo, uma artesã foi lá e fez uma trend no Instagram. Foi lá e fez um Reels com uma música X. No dia seguinte, eu vejo 10 artesãs fazendo a mesma coisa. O que eu quero que você entenda de uma vez é que você precisa buscar inspiração fora do artesanato. É lá que está o ouro. É lá que está o local que nenhuma artesã vai buscar. Dito isso, deixa eu te dizer quais as possibilidades que você tem com o bordado. Você tem a possibilidade de ganhar muito dinheiro, você tem a possibilidade de automatizar muita coisa, mas você também tem a possibilidade de perder muito tempo e ficar correndo, como diria minha avó, ficar correndo atrás do próprio rabo. Por quê? Porque quando a gente está trabalhando com bordado, a gente começa a querer se desafiar. Então você vê um bordado, aí daqui a pouco você vê um outro bordado muito mais bonito, daqui a pouco você vê um outro bordado, e daqui a pouco você não sabe mais o que você faz. Se você faz infantil, se você faz adolescente, você não sabe mais o que você faz. E aí você não tem uma identidade. A sua empresa não tem uma linguagem própria. A sua empresa não tem um foco, certo? Então, quando você vai trabalhar com o bordado, você precisa entender e você precisa fazer o cálculo de como você está fazendo esta venda, de como você está fazendo este trabalho e se esse trabalho realmente está sendo lucrativo para você. Isso é muito importante, gente, porque às vezes a gente fica presa e fazendo uma peça muito cara. Só que às vezes é muito melhor você fazer 10 peças rápidas e baratas do que uma cara.
Às vezes o teu tempo, você acaba perdendo muito tempo com uma peça. Então isso é uma coisa para você observar. Como que você pode ganhar dinheiro com o bordado? A primeira regra de ouro para se ganhar dinheiro com o bordado: padronização, tá? Eu não estou dizendo aqui para você que você nunca mais vai pegar uma encomenda personalizada na sua vida, não é isso. Mas você vai padronizar o seu trabalho. O que que você faz? Você faz bordado em roupa, você faz bordado em enxoval. Ah, Camila, isso tem a ver com nicho. Não. Nicho a gente vai aprender na próxima aula. O que eu tô falando agora é de produto. Perceba que agora nós estamos falando da sua linha de produção. A gente ainda não chegou na estratégia de vendas. Você precisa padronizar o seu bordado, as suas peças, para que você não perca tempo. O que seria padronizar? Padronizar é você ter um catálogo. Você ter tipos de trabalho. Volta às aulas. Você borda uniforme? Bordo. Você vai ter duas fontes para o cliente escolher. Uma cursiva e uma com manuscrito, né? E uma com letra de forma. Você vai apresentar essas duas para o cliente. Você quer A ou você quer B? Ponto. Porque se você abre o leque para o seu cliente escolher a fonte, ele vai escolher uma fonte XYZ, e aí você já tem aquela dificuldade, você não tem aquela fonte, você vai ter que buscar uma fonte em algum lugar, você vai ter que bordar, você vai ter que testar. Olha o tempo que você está gastando. Então, começo de ano, vou trabalhar com bordado de uniforme? Vou. Então, você já vai ter testado a matriz de duas fontes. Vai escrever vários nomes, Pedro, José, Joaquim, Mateus, vai fazer um quadrinho, entendeu? E vai colocar isso no teu Instagram, vai colocar no teu catálogo. O bom do bordado é que você pode fazer muitas peças e colocar de amostra, né? Porque acaba sendo, entre aspas, barato você produzir. Escrever os nomes, quando a mãe vier te procurar, você já está aqui, ó, já está com as fontes. Escolheu, você vai dar tantos dias de prazo para ela voltar e buscar o uniforme. Pagou antecipado com todo o trabalho, não tem negócio de 50%, 50%. Eu comprei minha máquina de lavar agora, e a empresa não fez para mim 50% na compra e 50% quando eu recebesse. Não, ela me mandou o link, eu paguei. Você vai fazer a mesma coisa. Ah, mas Camila, eu não tenho maquininha. Não tem problema. Você vai fazer o link e vai mandar o link para cliente. Muito bem. Vou trabalhar com bordados infantis. Então você vai ter coleções. Você vai ter a coleção Safari, a coleção Nuvem, a coleção X, a coleção Fada, a coleção blá 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 blá. Quando a cliente pedir para você, o que você tem para menina? Você já vai ter o seu catálogo. Camila, e se a cliente vier com a ideia dela? A cliente vai vir com a ideia dela, de 10 clientes, uma vai vir com uma ideia lá do Pinterest, certo? O resto das clientes, ela vai olhar o que você tem e ela vai aceitar. Porque a maioria das clientes, elas querem que você resolva a vida delas. Elas não querem ter que ficar pensando, sabe? Pensando no que vai acontecer, pensando no que vai fazer, elas não querem isso. Elas querem que você vá lá e resolva a vida delas. Então, a partir do momento que você tem um catálogo, que você tem padronização, você realmente vai começar a ganhar dinheiro com as suas peças. Terceiro, tipos de trabalho. Quais são os tipos de trabalho que você vai fazer? Você vai fazer bordado livre, a pessoa traz a peça, você borda, você vai costurar e bordar. Então, isso é uma coisa que você precisa entender, precisa fazer. Ah, Camila, eu vou fazer enxoval para bebê, enxoval para casa. Você precisa ter, tá? No seu catálogo, as peças que você produz, as peças que você faz e pelo menos foto do que você produz.
Não adianta você ficar esperando o seu cliente chegar numa carruagem dourada e falar assim: oi, eu quero um lençol de 900 fios, aquele que você pode cobrar R$ 1.000 em cada jogo de lençol, bordado inteiro, e eu estou disposta a pagar até R$ 2.000 por um jogo de lençol. Não vai acontecer. Você precisa ter no seu catálogo, no seu Instagram, nos seus destaques, você precisa ter o que você já faz. Não dá, gente, para ficar esperando o cliente vir e pedir para você o que você quer fazer. Por exemplo, eu não faço, na minha empresa de vendas, eu não faço venda no estilo closer. O que é uma venda no estilo closer? É aquela venda de impacto, aquela venda que você já vende na hora, que o cara chega, você já vende e beleza. A minha venda, ela é uma venda que nós chamamos de social selling. É uma venda através de relacionamento. Então, a pessoa chega para mim e fala assim: oi, Camila, eu quero aqui, papapá, eu quero vender, eu quero que você trabalhe para mim vendendo. Eu vou perguntar: qual é o teu estilo de venda? Se você falar para mim que o teu estilo de venda é closer, eu não vou pegar a tua conta. Por que eu não vou pegar a tua conta? Porque eu não faço venda no estilo closer. Eu faço venda no estilo social selling. Então você precisa ter os seus sims muito bem estabelecidos para quando chegar algo que você não faça, você também ter os seus nãos muito bem estabelecidos. Mais uma coisa, o seu produto não é você. Ele não é uma extensão de você. Por que o seu cliente? Porque a cliente pediu o preço e nunca mais voltou. E você? Quantas vezes você foi na loja, desceu a prateleira de sapato, não gostou de nada e foi embora? Quantas vezes você foi na loja, foi na C&A, foi na Renner, passeou, olhou e não levou nada? O cliente não é obrigado a comprar de você. É só uma transação comercial. Ele não tá levando isso, ele não tá falando isso de você, ele não te conhece, ele não é seu amigo, ele não é uma pessoa íntima. Então não tem por que você ir para venda com essa mágoa. Porque fulana pediu preço e não voltou. Porque fulano... Você vai ter o seu posicionamento, você vai ter o seu catálogo de produtos, você vai ter a sua padronização. E se o cliente não gostei do seu produto, tá tudo certo. Porque nessa vida tem coisa que a gente gosta e tem coisa que a gente não gosta. Eu, por exemplo, ensino a vender. Tem gente que gosta do meu método, tem gente que não gosta. Tem gente que acha o meu jeito direto maravilhoso. Tem gente que me acha uma grossa e que eu falo muito palavrão. Tem gente que acha que eu sou uma fofa. Então, tudo vai depender. Então, eu quero que você esteja muito tranquila e entenda que o que você precisa fazer é se adequar para que o seu cliente chegue na sua loja e encontre tudo organizado. Sabe quando você entra numa loja e você vê tudo, você não tem dúvida? Vamos lá. Você entrou, deixa eu pensar numa marca aqui. Vamos falar da Renner. Eu entrei na Renner. Eu vou ter na Renner vestido de noiva? Não. Eu vou ter na Renner papelaria? Não. Eu vou ter na Renner maquiagem? Sim. Eu vou ter na Renner perfume? Sim. Porque você chega na loja, já tá tudo organizadinho, né? Tem as roupas femininas, as roupas infantis, as roupas masculinas, o perfume, a maquiagem, o creme, papapá. Tá tudo organizado. O cliente, quando ele entra na Renner, ele sabe exatamente o que ele está indo buscar e ele sabe exatamente o que ele está vendendo. Eu quero que o seu cliente, quando entrar na sua loja, ou no seu Instagram, ou nas suas redes sociais, ou na sua loja do Elo7, em qualquer local, eu quero que ele entre e saiba exatamente o que você faz. Eu quero que ele chegue e fale: nossa, ela vende peças artesanais
bordadas. Ponto. Eu não quero que a pessoa entre na sua loja e fale assim, ela faz bordado. Por quê? A menos que você trabalhe só com bordado, a menos que você não faça peça e que você trabalhe. Camila, eu só bordo, tá? Eu só bordo, eu não faço mais nada, eu só faço bordado. Aí, beleza. Porque senão você acaba se tornando mais uma. E o cliente, ele vai ter dificuldade de chegar até você. Vamos lá. Último tópico. Tô colando aqui. Por que é importante ter uma linha de produtos? É importante ter uma linha de produtos porque quando você tem uma linha muito esclarecida e muito certa de produto, você economiza material, você economiza tempo, você não faz compra à toa. Quantas artesãs que estão me ouvindo agora que tem um armário, que nesse armário dá para montar um armarinho. Tipo assim, você tem lá alguma coisa que é um armário, umas caixas, e se eu for aí na tua casa e colocar no Mercado Livre, eu vou ter praticamente um armarinho. Quantas artesãs que estão me ouvindo que são assim? Fala para mim. Quantas? Eu tenho certeza que você está se identificando. Quantas matrizes você comprou, ou você baixou, ou você pegou da internet? Em quantos grupos de matriz você faz parte? Em quantos grupos de matriz você está inserida? Você realmente precisa de tudo isso? Será que você não está perdendo seu tempo em 450 grupos diferenciados? E esses grupos vão fazer você perder maior tempo, porque daí gera uma polêmica, daí você vai lá responder, aí você vai lá acabar participando, sabe? Daí acontece alguma coisa de alguém colocar um curso que era pago, colocou gratuito, e aí você vai se envolvendo e vai perdendo tempo. E hoje, gente, a nossa maior moeda, ela não é o dinheiro. A nossa maior moeda hoje é o tempo. Porque é o tempo que não tem como repor. Porque dinheiro o banco empresta. Tempo, você não tem como recuperar o tempo. O tempo que você perdeu, perdeu. Não tem mais o que fazer. Então, essa coisa do tipo, participa de 900 grupos de bordado, baixa 549 matriz, nem sabe quem foi que fez, fica baixando, fica se envolvendo em vários grupos de polêmica. Gente, dessa forma você não vai ser empreendedora. E por que é importante você ter uma linha de produtos? Porque o seu cliente vai saber exatamente o que encontrar na sua loja. E quando ele for dar um presente, ele já sabe exatamente onde procurar. Por exemplo, dia 2 de novembro, eu vou receber um casal na minha casa e ela tá grávida de gêmeos. E eu tenho a Bia Modena, que faz produto personalizado sublimar, né? Com sublimação. Eu já conheço a linha da Bia. A linha da Bia ela é muito fechada, ela é muito enxuta. E eu já, nossa, vou pedir coisas da Bia. Porque eu já conheço. Então eu já cheguei lá, já fiz o pedido para ela vai me entregar para eu poder dar de presente para esse casal. Então perceba que quando você tem uma linha de produto, é muito mais fácil o seu cliente lembrar de você. É muito mais fácil o seu cliente te procurar. Porque você já tem aquela linha de produto. Você já tem aquela linha certinha. Então, quando você padroniza e quando você deixa tudo organizado, é mais fácil você vender e você perde menos tempo. Ai, Camila, eu não consigo vender. Eu tenho certeza que você não consegue vender porque você gasta tempo demais com aquilo que não te dá lucro e você gasta muito tempo com coisas que você não precisa gastar. E você gasta pouco tempo com coisas que você deveria gastar muito mais. Por exemplo, quando você vai se inspirar, você tem que se inspirar fora do artesanato. Quando você vai fazer os seus posts nas redes sociais, você precisa prestar atenção do que está em alta na internet, não no mundo do artesanato. O seu cliente, você precisa conhecer o seu cliente. É ele que você tem que saber do que ele gosta, que novela ele assiste, o estilo, o que o seu cliente busca, o que o seu cliente está buscando, o que o seu cliente está querendo. É esse conhecimento que você tem que ter.
Você não tem que ficar conhecendo que a professora XYZ de bordado tá assim, tá assado, que ela falou isso, que ela falou aquilo. Não. O teu foco na internet precisa ser o seu cliente. Quantas blogueiras que trabalham, que estão no nicho que você atende, quantas blogueiras você segue? Quantos posts, por exemplo, você trabalha com maternidade, quantas blogueiras grávidas você está seguindo? Qual que é a tendência de mercado que você está tendo? Qual que é a tendência do seu universo? O que as suas clientes elas estão querendo? O que elas estão gostando? Ah, você faz moda cozinha? O que elas estão gostando? O que elas estão buscando na cozinha? Como é que está funcionando isso? Então, gente, o meu recado para vocês é: padroniza para parar de perder tempo. O que não significa que você não vai fazer personalizado. Acredite em mim, mesmo você padronizando, a cliente que quiser algo muito personalizado, ela vai buscar. Ah, você tem esse bichinho safari? Você tem esse elefante? E aí vai de você, se você vai querer atender ela com aquele elefante ou aquele safari específico, tá certo? E aí, como você já tem um padrão, você já tem o teu catálogo, a partir do momento que o cliente pede algo fora do catálogo, você também pode ter uma taxa a mais, né? O preço diferenciado. Porque o que é muito, muito personalizado, você vai gastar tempo para procurar essa matriz, você vai gastar linha para testar essa matriz antes de fazer na peça final. Então, tudo isso você precisa colocar na ponta do lápis. Mas isso você só vai conseguir visualizar e você só vai conseguir fazer o seu cliente entender se você se posicionar e se você agir como uma empreendedora, como uma empresária e não como uma artesã. Até a próxima!